Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar as plantas. E nós iremos estudar especificamente a reprodução das plantas. Eu dividi em duas aulas, que vai dividir entre parte 1 e parte 2. Na aula de hoje, nós iremos assistir a parte 1, ok? Essa reprodução, ela vai ser dividida em dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada, tá bom? Então, a gente vai estudar esses dois tipos de reprodução na aula de hoje. Então, fiquem atentos. Se não entender, volte o vídeo. E se não entender, me procure pesquisar. Estudem, gente, que é um compromisso de vocês, ok? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre os níveis de organização da planta, né? As plantas, gente, elas vão ser compostas de células, de tecidos, de órgãos, de sistemas, até formar o organismo. Então, a gente irá estudar hoje nas plantas os órgãos, né? Os órgãos, eles vão ser divididos em dois tipos: órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Os órgãos da planta são todos esses que estão apresentados na imagem: a flor, o fruto, a folha, o caule e a raiz. Todos eles são órgãos, mas eles vão ser divididos em vegetativos, que vai ser a raiz, o caule e as folhas, e reprodutivos, que vão ser as flores. Então, porque cada estrutura que tem na planta, ela vai ter uma função diferente. E isso vai manter a planta viva, né? Isso vai permitir que a planta fique viva. Então, aí continua, a gente vai entrar na reprodução sexuada das plantas. Essa reprodução sexuada, ela só existe por conta da quantidade de gametas em que as plantas têm, né? As plantas, essa reprodução sexuada, quem vai ser responsável pela reprodução sexuada são os gametas. Quem são os gametas, professora? Os gametas são as células reprodutoras das plantas, ok? Então, há casos que o gameta masculino e o gameta feminino são produzidos numa mesma planta. Outros casos vão ser separados, ou seja, tem uma planta com gameta masculino e existe uma planta com gameta feminino, ou existe plantas com os dois gametas. Então, essa vai ser a divisão dos gametas na planta. A reprodução sexuada vai depender da fecundação. O que é a fecundação, gente? A fecundação vai ser quando acontecer o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E nas plantas, isso vai acontecer, quem vai ser responsável esse encontro, pela essa fecundação desses gametas, vai ser, gente, o vento, vai ser a água, vão ser os animais polinizadores, como os pássaros, as abelhas, as borboletas, os besouros. Tudo isso vai ser responsável por quem? Pela fecundação, para que aconteça o encontro do gameta. Quando as plantas, por exemplo, elas têm sexo separado, quando elas têm gameta feminino e gameta masculino em plantas diferentes, ou até mesmo quando elas têm gameta na mesma planta, os gametas na mesma planta. Então, a fecundação vai ser o encontro do gameta. Quando esses gametas se encontrarem, eles vão gerar uma célula chamada de zigoto, ok? E essa célula vai originar o embrião. E esse aqui nessa imagem vai ser o embrião que vocês estão vendo. Esse embrião vai originar uma nova planta, gente. Então, aqui aconteceu reprodução. Para que acontece reprodução? Para gerar um novo indivíduo. Então, assim, vai gerar uma nova planta. O embrião da planta, ele vai ficar guardado dentro da semente, gente, né? Nas espécies das plantas, o embrião fica guardado dentro da semente. Então, toda vez que você vê uma semente de uma planta, você vai ver que aquela semente ali vai ter um embrião, que você pode plantar e vai originar uma nova planta, em condições adequadas, né? Porque precisa de ter um ambiente adequado, precisa de se ter água, sais minerais e uma temperatura adequada. Então, em algumas plantas, essas sementes vão ficar protegidas pelo fruto. Em outras, vão ser só as sementes e elas não vão ter fruto, elas vão ser consideradas chamadas de semente nua. Todas as plantas que vão se reproduzir sexuadamente, ou seja, todas as plantas que se reproduzirem por gameta,
vão possuir sementes. Elas vão se reproduzir a partir da semente, ok? Aqui eu coloquei algumas imagens de frutas conhecidas para vocês verem, por exemplo, no maracujá, no mamão, na melancia, as sementes e lá dentro está guardado o embrião. Então, a reprodução sexuada, essa que a gente acabou de ver, que vai acontecer por meio das sementes, que vai acontecer por meio do gameta. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reprodução assexuada das plantas. Ou seja, a reprodução assexuada, gente, não vai haver a necessidade de gametas. Ela vai acontecer sem gametas, ok? A gente vê algumas desses tipos de reprodução. Nós temos o brotamento, a divisão de touceira, a estaquia, a enxertia, só alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. O brotamento vai acontecer que uma planta vai originar brotos, esses brotos darão origem a um novo indivíduo. No exemplo aqui eu coloquei essa batata, né? A batata vai originar um broto e esses brotos vão originar um novo indivíduo. Aí não precisou de gameta, não precisou de polinização, aí aconteceu apenas que um broto surgiu e vai originar uma nova planta, ou seja, uma nova batata. A divisão de touceira, gente, ela é utilizada em jardinagem, nos jardins. É uma técnica que consiste no corte dos rizomas. Os rizomas são como se fossem essas raízes aqui, ó. E aí, essas raízes subterrâneas vão ser retiradas e vão gerar uma nova planta. Nessa segunda imagem, você vê um pé de capim, gente, o capim santo, que a gente pode ser uma das técnicas de reprodução assexuada, né? Na divisão de touceira. Retira-se aí o rizoma, que é subterrâneo, e origina uma nova planta. A estaquia é um pedaço de caule que é cortado, plantado e originar uma nova planta. Como aqui, gente, a gente conhece a chamada maniva ou mandioca, né? A maniva, só apenas um pedaço do caule, retira aquele galho e aquele caule pode originar várias novas plantas. Quantos caules for cortados, tantas plantas vão ser originadas. É a estaquia, a reprodução assexuada. E a última aí que eu coloquei para vocês é a enxertia, né? A enxertia vai ser a união dos tecidos de duas plantas, geralmente de espécies diferentes, passando a formar uma planta com duas partes, o enxerto e o porta-enxerto. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem, gente. Isso pode acontecer com abacate, com as árvores frutíferas, né? Para fazer essa muda. Vocês estão vendo aí, ó, o enxerto é o pedacinho, se vocês observarem bem no dedo desse homem, você vai ver um pedacinho. E aí você tá vendo o porta-enxerto, é o pedaço de outra planta. O que que ele vai fazer? Ele vai amarrar, vai grampear e aí vai surgir uma nova planta, que vai acontecer uma reprodução assexuada. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, acompanhe no livro, reveja o vídeo, pesquise, estude, gente, que esse é um compromisso seu, ok? Aqui nós temos a atividade, vocês vão copiar, parar o vídeo agora, copiar e responder no caderno, ok? Obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.